Olá, hoje tenho comigo a Cristina Fonseca, que é atualmente uma das partners da Indico Partners. Isto soa um bocadinho redundante, mas é mesmo assim, já vamos perceber porquê. E que é a minha convidada para falarmos sobre como vão evoluir as startups na próxima década. Que é imenso tempo para quando se fala de startups, mas a Cristina é a pessoa certa para nos ajudar a pensar nisto, atendendo que é ela própria um dos rostos mais conhecidos e com um percurso com maior sucesso nas startups em Portugal. Obrigada, Cristina, por teres aceito o convite. Obrigada por estares connosco. E vamos começar por fazer aquela pergunta que é provavelmente o desbloqueador natural de conversas quando se trata do teu percurso, que é como é que foi isso teres ficado rica antes dos 30? Certamente fiquei muito rica em experiências e, como diz o meu pai, continua a ser uma rica pessoa, eu acho. Mas basicamente, não é? As coisas aconteceram, foi um misto de termos tido a oportunidade, não é? Mas também estarmos preparados para ela. Portanto, eu e o Tiago, quando saímos do técnico, decidimos não aceitar nenhuma das ofertas de emprego tradicionais. Decidimos explorar e criar uma empresa. Na altura isso não era de todo popular em que ano é que Portugal. Estávamos? 2011. Portanto, em Portugal não era nada popular, mas nos Estados Unidos este ecossistema das startups já era muito comum fazerem startups, havia uma série de aceleradores, havia um ecossistema muito dinâmico que nós acompanhávamos um bocadinho à distância. Na verdade, estávamos a tentar nos preparar para estar à altura daquele ecossistema. Seguíamos as podcasts, líamos os artigos todos e fizemos umas experiências de criar negócios online e de os lançar na internet. Achávamos que podíamos ser o Mark Zuckerberg do Facebook, portanto... Achavam todos um bocadinho naquela altura, não era? Sim, ou seja, mas quem estava no meio achava que esse era o sonho. Claro, e eu acho que, não é? As pessoas quando sonham com um percurso desse género acabam por ter uma inspiração, não é? E acabam sempre por acreditar que conseguem mudar o mundo, conseguem desenvolver uma ideia, não é? Hoje em dia, e isto abriu uma série de oportunidades também ao mercado português e ao mercado europeu, porque de repente o que é que nos distancia de termos conseguirmos fazer uma empresa tecnológica de sucesso, não é? Hoje em dia A tecnologia democratizou bastante. A tecnologia democratizou, de repente eu consigo pôr uma ideia na internet, o meu canal de distribuição é a internet. Obviamente que há nuances, mas regra geral foi um bocadinho o sonho, era nós conseguirmos com o nosso talento e as nossas capacidades de engenharia criar um produto global e ter a internet como o principal canal de escalabilidade e de vendas desse produto. Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Que idade é que tu tinhas em 2011? Eu tinha 22, 23 anos. Aos 22, 23 anos, e suponho que na altura acabar o curso de engenharia... Engenharia quê? Redes e telecomunicações, portanto é informática. Redes e telecomunicações, no Instituto Superior Técnico. Exato. Não era a coisa mais natural, nem pelo tempo que vivíamos em Portugal. Vou só recordar que estávamos no início de uma crise económica profunda, que se prolongou pelos anos seguintes. Nem era, na altura, para a tua geração, a coisa mais óbvia de pensar que eu saio do técnico, acabei o meu curso e vou montar uma empresa. Como é que esse percurso acontece? À parte da proximidade que acabaste de relatar. É assim, eu própria não sei muito bem, ou seja, eu acho que há 2 ou 3 episódios e factos da minha vida que se calhar me levaram por esse caminho. O primeiro deles é que na minha família as pessoas são independentes, empreendedoras. O meu pai teve uma empresa há muitos anos e, portanto, eu acho que se calhar o bichinho estava lá e não me metia medo a arriscar e resolver problemas, mesmo que eu não estivesse confortável com esses mesmos problemas. Depois, o facto de nós termos alguma inspiração a vir dos Estados Unidos e esta questão das empresas tecnológicas, era fascinante como é que eu de repente, não é, pegava nas minhas mãozinhas, programava umas coisas, punha aquilo na internet e saía um produto, e isso estava relativamente próximo dos produtos tecnológicos que se estavam a ganhar destaque no mercado, e portanto nós tentámos um bocadinho replicar esse mecanismo que era, se estes gajos construíram aqui há uma empresa bastante famosa já dessa altura que é o Basecamp, fizeram os primeiros gestores de tarefas e gestores de projetos, software de gestão de projetos online. Quer dizer, não é? Tecnicamente fazer uma coisa daquelas era relativamente simples para nós. Eu acho que nós fomos um bocadinho atraídos pelo desafio
de pegar o nosso conhecimento e pá, não, isto é possível, pá, se estes tipos não sabem, não é? Tecnicamente, depois podemos falar das outras. Mas deixa-me fazer uma pergunta, porque isso é um comentário que eu ouço com alguma frequência, sobretudo em empresas de base tecnológica e sobretudo em engenheiros. Sim. Porque há muita coisa. Isso eu sei como é que se faz. Isso é fácil. Isso faz. O que me parece, e estes 10 anos com tantas experiências que aconteceram com várias empresas tecnológicas em áreas tão diferentes, é que o desafio, na realidade, não está tanto em conseguir ter o produto, está em conseguir que haja clientes para esse produto e que esse produto, claro, entre outros parecidos, consiga distinguir-se, ganhe destaque. E isso vocês conseguiram fazê-lo com a Talkdesk, até que ainda não tínhamos dito o nome. Sim. Como é que esse salto de isto eu consigo fazer para uma empresa como a Talkdesk, que é hoje uma das tecnológicas mais conhecidas em Portugal e fora de Portugal tem também já um currículo significativo, como é que esse passo, onde é que tu aí identificas que houve o tal momento de clique? É uma ótima pergunta, até porque isso, não é, combina a expectativa com a realidade. Portanto, a nossa expectativa era que colocar um produto na internet fosse suficiente para, não é, a começar o caminho de sucesso. E depois nós percebemos que isso não era assim, e o que nos fez dar esse salto foi ir para os Estados Unidos participar num acelerador de empresas, e aí nós percebemos que estávamos muito longe de estar nesse caminho. Era preciso vendas, era preciso marketing, era preciso investimento, que era uma coisa que em Portugal não existia. Era preciso nós estarmos com o mindset correto, era preciso nós acordarmos todos os dias e não estarmos a pensar como é que eu construo uma empresa pequenina, não é? Uma empresa familiar, uma PME à escala portuguesa, mas eu construo uma empresa à escala de uma Google. E isso para nós, se calhar, foi assim a mudança mais radical e que nos custou mais. Porque de repente nós aterrámos nos Estados Unidos, num ambiente em que toda a gente estava a tentar fazer a próxima Google e o próximo Facebook, e o nosso próprio computador estava programado para fazer as coisas cuidadosamente, um passo de cada vez. Tipo, não posso aumentar os custos muito porque as coisas podem ficar fora de controle. E nós não tínhamos à nossa volta exemplos de empresas que tivessem feito este caminho de, ok, eu encontrei um problema grande, que vale a pena ser resolvido em escala, cuja a oportunidade de negócio é incrível. Portanto, nós nunca pensávamos assim. E por isso eu vou captar investimentos de capitais de risco para fazer este caminho muito rápido e ganhar este mercado. E isso muda lá. Sim. E portanto, ou seja, o que nos fez depois, não é? Perceber todas essas coisas e passar ok, nós somos técnicos e sabemos fazer bons programas de computador, para, ok, nós conseguimos ter um negócio de sucesso, encontramos aqui um produto que faz sentido e que podemos escalar rápido, foi o acelerador nos Estados Unidos. Que era qual? Que era a 500 Startups. Portanto, nós passámos 4 ou 5 ou 6 meses, já nem sei muito bem, portanto, naquele programa intensivo em que cada semana nós cobríamos uma área de negócio diferente, tínhamos mentores diferentes, e obviamente isso também nos expôs a uma rede incrível de empreendedores, de investidores. Depois outra das coisas foi fazer uma ronda de investimento e começar a ter investidores que também nos ajudavam. Quando o meu investidor, os meus investidores hoje em dia são investidores em empresas tecnológicas de renome. Sempre que eu tive um problema e que quis falar com um founder de qualquer uma delas, facílimo. E, portanto, são estas conversas que te fazem crescer e é esta inspiração. Tu tens de te rodear de pessoas que já fizeram um bocadinho aquilo a que tu aspiras, de pessoas que já viram aquele caminho a acontecer. E nós de Portugal éramos assim uns aspirantes a empreendedores, e depois lá foi muito mais fácil estarmos envolvidos nesta máquina. Desde o vosso regresso até a Talkdesk se ter tornado uma empresa que é um unicórnio, já é um unicórnio, já. Desde vocês terem ido aos Estados Unidos e regressarem a Portugal, e daí até à etapa sempre mítica de já temos este valor de mercado, já somos considerados um unicórnio, quanto tempo é que passou? Tens ideia? A última ronda passaram 7 anos, 8 anos. Foi rápido? Hoje, assim, como é que olhas para isso? Foi rápido? Foi normal? Demorou mais tempo do que era suposto? Esta guerra toda dos unicórnios é um bocadinho injusta, não é? Porque isto tem a ver até com os mercados financeiros, com o facto de haver muito dinheiro disponível para venture capital, e portanto não há um benchmark. Isto não é um fenómeno
é um fenómeno relativamente recente e, portanto, rápido ou lento, isso depende. E, portanto, nós somos ainda uma empresa privada. Quando formos uma empresa pública, aí podemos comparar-nos com os benchmarks que existem e com outras empresas do mesmo tipo. Mas a verdade é que ainda somos uma empresa privada. A empresa hoje em dia tem 800 ou 900 pessoas, portanto é incrível. Eu queria aproveitar para voltar um bocadinho atrás, porque um dos comentários foi o nosso regresso a Portugal. E essa foi outra das coisas que nós não seguimos a regra, portanto nós nunca regressámos a Portugal. Vocês ficaram em São Francisco, não é? Sim, ou seja, eu regressei a Portugal porque nós captámos uma ronda de investimento, precisávamos desenvolver produto mais rápido e o que nós precisávamos era talento de engenharia. Obviamente que em São Francisco competir por esse talento era uma luta injusta, não é? Nós não tínhamos rede lá e era mais caro? E era muito mais caro. Portanto, nem foi sequer uma opção. E, portanto, estrategicamente eu voltei para Portugal para montar a equipa e as operações, abrir o escritório, essas coisas todas, não é? Que até ali isso não existia. E o Tiago ficou baseado lá para manter esta relação com clientes, com investidores. E, portanto, nós sem pensar muito, porque foi um movimento natural, sem pensar muito, acabámos por ter uma presença forte nos dois lados. Agora, voltando à pergunta, portanto, tu voltas para montar essa equipa. Sim. E, entretanto, tinha-se passado que é um ano, desde que vocês tinham... Um bocadinho, 6 meses. 6 meses, portanto, tu continuavas a ter 22, 23 anos. Sim, sim. Como é que era montar uma equipa com esse desafio todo à frente para uma miúda que, na realidade, acabou de sair da faculdade? Só resolves um problema de cada vez. Ou seja, não é? Tu acordavas e pensavas qual é o problema que eu tenho que resolver hoje. Precisavas de contratar, precisavas de encontrar espaço, precisavas de lidar com uma série de coisas, mas, de novo, eu acho que isso não foi o mais difícil. O que é que foi o mais difícil? Não sei, eu acho que foi difícil encontrar pessoas boas, acho que nisso nós não comprometemos. Houve ali umas pessoas no início que nós contratámos que não foram as pessoas certas e, portanto, acabaram por sair muito cedo. Mas nós também tivemos a clareza de corrigir esses erros rápido o suficiente, de forma a que não ficámos condenados a erros que fizemos no início. Tiveste alguma ajuda nesse processo? Sim, ajuda, tu tens sempre ajuda. Não sabes, ligas ao amigo, ligas ao investidor, ligas a alguém que tu achas que te pode ajudar. Não é? Recorres um bocadinho à tua rede e se há coisa que eu aprendi nos Estados Unidos é pegas no telefone e chateias pessoas. Porque efetivamente... Que é uma coisa que em Portugal é ainda difícil, não é? Pegar no telefone e chatear pessoas é um... Isso para mim não era natural. Portanto, Porquê que achas que acontece isso? Não sei, porque se calhar nós estamos habituados a ser um bocadinho mais comedidos na abordagem, a seguir mais as regras. Não sei muito bem, mas senti que estava programada para agir dessa forma e era desconfortável para mim ser chata a pegar no telefone. Pronto. Nos Estados Unidos sentiste exatamente o contrário, que é o normal. Exato, nos Estados Unidos é uma luta, é assim... A vida e esta questão das startups, isto é um bocadinho um jogo de sobrevivência. Portanto, eu tenho que conseguir capital para... Não é? Se eu tenho uma ideia, e eu acho que a minha ideia vai ganhar este mercado e vai ser a última Coca-Cola do deserto. Se isso acontece, eu preciso de dinheiro para executar o meu plano o mais rápido possível. Eu tenho que conseguir vender a minha ideia aos investidores, não é? Eu conseguir chamar a atenção de um investidor e convencer um investidor a dar-me meio milhão, 1 milhão, 2 milhões de euros, o que for, é melhor que seja uma competição, não é? É duro, uma pessoa tem que estar preparada, uma pessoa tem que acreditar que é melhor do que um conjunto de pessoas que possa estar a trabalhar no mesmo problema. E isso, não é? Nós aprendemos lá, quer dizer, tinhas tu e tinhas os teus colegas. Nós éramos 32 empresas. Havia uma quantidade de investidores que estava interessado, não é? Até porque nós, a partir do momento em que fazemos um acelerador de topo nos Estados Unidos, ficas com um carimbo de qualidade mais ou menos. Portanto, entras no radar, não é? Basicamente. Sim, ficas no radar dos investidores e há uma série de investidores que de repente, não é, estão interessados em perceber o teu negócio. Mas eles não vão investir nas empresas todas e, portanto, aquilo sim é uma luta. É uma competição. E tu tens que ir à luta. E como é que vais à luta? Não é? Tentas destacar-te de alguma maneira. Portanto, eu acho que nós em Portugal
não havia tanto sobretudo, não é? Um estudante da faculdade era um bocadinho treinado na altura, sobretudo, para ir trabalhar para as multinacionais e para as consultoras. E eu lembro-me, 5 ou 6 meses de acabar o curso, as consultoras e estas empresas faziam fila, não é? E davam ofertas quase a toda a gente, e as ofertas eram iguaizinhas. E uma pessoa não tem nunca que ser proativo. Basta ser reativo. Parece bem. Está ali. Está ali. E nos Estados Unidos, eles pensam um bocadinho ao contrário, que é, eu vou ser estratégia, eu vou pensar por mim e depois vou executar o meu plano. E nós fomos obrigados a fazer esse shift. Aproveitando que falaste nisso, de como é que era sair da faculdade há quase 10 anos, o que é que mudou entretanto? É porque hoje em dia o que eu sinto, e eu acho que tu estás muito mais próximo, muito mais envolvida em todo o ecossistema, deves dar por isso todos os dias, mas as coisas mudaram, ou seja, hoje em dia já não é assim tão obrigatório que o percurso natural de alguém que acaba um curso, nomeadamente nas áreas mais apelativas, pense que o que eu quero mesmo é entrar numa grande empresa, seja uma tecnológica, uma operadora, uma consultora, um banco, o que seja. Para muitos a opção já é, de facto, pensar primeiro em que se calhar eu tenho condições de montar a minha própria empresa. O que é uma grande mudança, se pensarmos como é que Portugal sempre tratou e sempre pensou em relação a ter, em relação à componente empresarial. O que é que tu achas que provocou essa mudança? É assim, claramente o que provocou essa mudança foi haver uma série de casos de sucesso que não é, de empresas que, uma tal que a OutSystems, a Fidei, a Unbabel e outras, e portanto estas empresas acabaram por inspirar estas gerações mais novas. Depois o facto nos últimos anos ter sido canalizado investimento significativo para o ecossistema das startups e portanto de repente o Web Summit vem para Portugal, começa a haver alguns investimentos. A questão dos aceleradores, na altura havia 3 aceleradores ou 4 que valiam a pena. Hoje em dia há aceleradores em todo lado. E, portanto, houve mais ou menos uma democratização destas ferramentas de apoio a vamos criar uma startup e ser empreendedores. Já para não falar da quantidade de aulas online, de faculdades americanas, de todo o conhecimento que nós possamos imaginar, está disponível online. E, portanto, se eu quiser criar uma empresa, eu consigo agregar as peças e perceber como é que isto de repente se faz. Associado a isso, também estamos a viver um ciclo económico maravilhoso e, portanto, há dinheiro e há investimento a ser canalizado para as startups. Isto acaba por tudo por contribuir. Mas não houve também uma mudança, vamos na mentalidade. De mentalidade e até de estilo de vida? Hoje em dia, olha-se e pensa-se de outra maneira, porque sim, há muitos jovens que são empresários que parecem ter uma vida que não é nada aborrecida e que, portanto, há quase uma proximidade de... Às vezes usa-se o termo, já ouviste de certeza, de rockstar, de ter aqui um estatuto de olha que vida tão boa e a ganhar tanto dinheiro. Isso. Qual é a diferença entre essa percepção e a realidade? Não, é assim, a percepção e a realidade é muito diferente e eu reconheço que há muita gente atraída por essa coolness de se criar uma empresa, mas honestamente, criar uma empresa é duríssimo. É duríssimo. Continua a ser. E com a agravante que depois o mundo espera que tu tenhas essa expressão cool de que tudo está maravilhoso. E, portanto, normalmente o que acontece é tu tens que fazer de conta que está tudo maravilhoso e tens dinheiro no banco para pagar as contas durante 6 meses. Se calhar as pessoas que tu contrataste, porque também tinhas recursos limitados, se calhar estás a falhar o plano que tu tinhas para ti próprio e para a tua empresa. Altamente problemático e estressante. Não tens os recursos todos que gostarias de ter. Dormes mal porque estás a tentar fechar clientes no outro lado do planeta. Viajas a toda a hora porque tens que dar a cara pelos teus clientes, tens que tentar reunir com investidores, tens que ir àquela conferência falar porque o teu marketing depende disso e de repente a tua vida é um caos. Mas, claro, tu acordas todos os dias e as pessoas acham que tu és um startup founder e que isso é ser rockstar. Portanto, há também, e eu acho que sobretudo em Portugal nós ainda não vimos grandes falhanços de startups, não é? Que é uma coisa que acontece e que o nosso próprio ecossistema ainda não está muito habituado. E portanto nós só vemos histórias positivas associadas ao empreendedorismo. Talvez porque não se fala tanto assim, isso que estás a dizer é a parte que menos se fala, não é? Ou seja, as notícias são ou porque alguém
conseguiu um investimento, ou porque alguém foi selecionado para uma aceleradora, ou porque alguém ganhou um prémio, e andamos muito à volta disto, ou seja, andamos pouco à volta dessa vida real, não achas? Claro. Do ponto de vista... Claro, porque não é? As pessoas gostam de histórias positivas e as pessoas inspiram-se com histórias positivas. Hoje em dia, muitas das empresas que são apresentadas como startups não correspondem em nada àquilo que é a definição, pelo menos técnica, de uma startup, que é basicamente uma empresa que vai crescer rápido, que se vai valorizar e que, por essa razão, vai ser comprada e, portanto, torna-se um bom negócio para quem a fundou e que, tipicamente, está muito ligada à tecnologia, porque a tecnologia tem essa capacidade de, com poucos recursos, escalar um grande negócio. Não é verdade para outras áreas, no entanto, desde mercearias, gourmet, até áreas bastante mais tradicionais, nós vemos apresentações como startup, o que, acho eu, indica que a mudança no nome significa alguma coisa para as pessoas, ou seja, as pessoas acham mais moderno ter uma startup e, portanto, é melhor isso do que... Chamam uma startup a tudo. É assim, é verdade, e isso vem um bocadinho dos Estados Unidos. Eu acho que isso tem duas razões de ser. Uma é como tem havido muito dinheiro disponível no ecossistema de startups, sobretudo nos Estados Unidos, e portanto estou a falar aqui um bocadinho genericamente, mas sobretudo nos Estados Unidos, houve obviamente uma tentativa de posicionar empresas, por exemplo o caso do WeWork, que é uma empresa de real estate, como uma startup tecnológica, não é? Para conseguir captar investimento dentro dos moldes de uma startup tecnológica e portanto está-se exatamente a ver o que é que está a acontecer. Roubaste. Mas há outras, há outra que foi para a Bolsa na semana passada, que é o Casper. Basicamente, o que eles fazem é vender colchões online. E, portanto, eles posicionaram-se como uma startup tecnológica e, obviamente, que para um investidor, o retorno expectável de uma empresa que vende colchões e o retorno expectável de uma empresa que vende software são muito diferentes. Mas pronto, né? Se houve investidores que apostaram naquela empresa, tendo em conta os pressupostos de que seria uma empresa tecnológica, isto obviamente acaba por ter um efeito em cascata para depois outras geografias. E de repente eu inventei uma mercearia gourmet e acho que aquilo pode ser uma startup e acho que o facto de eu fazer, não é, fazer orders numa mobile app, aquilo passou a ser uma empresa tecnológica. Primeiro, eu hoje em dia não acredito que haja empresas que não usem tecnologia e, portanto, desse ponto de vista, se calhar conseguimos considerar qualquer empresa uma empresa tecnológica. Mas a verdade é que depois as pessoas, elas próprias têm expectativas erradas. Nós já vimos nos últimos 2 anos mais de 1.300 empresas que avaliámos, umas muito mais a sério que outras, obviamente, no nosso processo de investimento. E há muita gente que nem sequer tem noção do que é necessário para criar uma startup tecnológica. Exatamente por isto. Ou porque achas que tens ali uma coisa que é tech e que é escalável e não é. Ou porque tens algo que é competitivo no mercado português, mas depois não é competitivo em mais lado nenhum. E pronto. Nunca vais conseguir escalar a ideia para fora de Portugal. Em alguns casos tens imensa competição, mas como o teu mindset está focado no mercado ao qual tu tens acesso, nem sequer nunca pensaste muito nisso, e esse é outro dos fatores importantes. E depois, eu se tiver identificado um problema, que reconheço que é um problema, que percebo que mais pessoas têm aquele problema, normalmente há várias soluções possíveis para um problema. Se eu acho que tenho a melhor solução, então eu tenho que expor essa solução ao mercado. Tenho que captar feedback do mercado. E tenho que perceber se as pessoas estão dispostas a pagar e quanto é que estão dispostas a pagar pela minha solução. E isso para nós é muito importante. Chegam-nos pessoas com PowerPoints todos os dias, que dizem: pá, eu vou mudar o mundo, não sei o quê, escalável, tech, espetacular. Ok. Quantas pessoas é que já vendeste isso? A quantas pessoas é que já tentaste vender isso? Porque esse vai ser o nosso indicador de perceber se aquela equipa consegue executar aquilo que se propõe. Epá, nem que seja 2 ou 3 clientes. Ter não é, a coragem de ser chato, de pegar no telefone, de ser criativa em encontrar soluções para os problemas. Eu acho que de alguma maneira, e isto vai soar um bocadinho rude para tantas pessoas que se estão a esforçar bastante para conseguir financiamento, mas eu acho que de alguma maneira se procura hoje um investidor como se procurava um patrão. Ou seja, alguém que me paga as contas e eu possa fazer aquilo que eu sei fazer. Sim, isso claramente acontece muito e, portanto,
esse é o mindset errado, não é? Uma pessoa que esteja à espera de um investidor para, não é exatamente me pagar as contas e para acreditar em mim, que é outra coisa, para as pessoas não acreditam. O investidor não tem que acreditar, isto não é um jogo de eu acreditar, por muito que se possa pensar. Isto é um jogo de, ok, tu identificaste um problema que é grande o suficiente e cuja solução passa por usar tecnologia e que pode ser rapidamente escalável, tu provaste que essa solução é uma solução válida e depois eu vou-te dar dinheiro para tu acelerares a execução. Portanto, este é um modelo tradicional de VC. Não é um modelo de, olha, eu tenho aqui uma ideia espetacular, e se tu acreditares em mim, não é? Eu vou fazer isso. Mas as coisas tornam-se muitas vezes emocionais, não é? Ou seja, outro dia um amigo que teve uma startup e que já não tem, dizia que uma das coisas que as pessoas têm que compreender é que por muito que nos custe, um investidor não mete dinheiro numa empresa à espera que simplesmente essa empresa pague os ordenados e se consiga aguentar. Ele espera que ela de facto tenha um retorno acima disso, porque ele está a decidir pôr o dinheiro ali em vez de pôr noutro sítio. Claro. O que faz sentido, mas na prática isso gera alguns ressentimentos. É assim, esse é um ótimo ponto, até porque há vários tipos de investidores. E nós também genericamente pomos todos no mesmo saco. Eu posso ter investidores, vamos chamar-lhe se calhar investidores um bocadinho mais tradicionais, que são investidores que dizem, olha, tu tens um negócio incrível, eu percebo que tu me vais gerar aqui algum retorno, o risco é muito menor do que eu estar a investir numa startup, eu se calhar tenho conhecimento da tua área de negócio ou tenho contactos que te podem ajudar, eu vou investir aqui na tua empresa, obviamente que eu espero retorno um dia através de que mecanismos forem. Válido, este é um tipo de investimento, não é? Há muitos anos, se calhar há 20 ou 30 anos eram os sócios. Portanto, hoje em dia tudo é um investidor, mas portanto as sociedades nasceram um bocadinho com este modelo. Depois temos isto podem ser business angels, podem ser muitos tipos de investidores. Depois temos as capitais de risco, o VC, que é o que nós fazemos. Eu quando invisto numa startup, eu acredito que ela vai compensar o falhanço potencial das outras todas em que eu já investi. Portanto, essa startup tem que ser o unicórnio do meu portfólio. Tem que valorizar muito rapidamente e em 10 anos tem que ser o próximo Facebook de qualquer que seja a área onde estão a atuar. Saber antecipadamente que uma curtíssima minoria estará aí. Porque há tantos fatores, não é? Há o mercado, há a competição, vamos imaginar que outro competidor naquela área consegue levantar mais dinheiro e andar mais rápido. Vamos imaginar que, de repente, o fundador não conseguiu, o timing do mercado não estava lá, não conseguiste descobrir os canais de distribuição certos. Portanto, há tantas variáveis. Isto é um negócio de alto risco. Mas como é um negócio de alto risco, eu tenho que conseguir, a cada uma que eu invisto, ela tem que ter o potencial para ser este caso de sucesso gigante. Portanto, se uma startup espera ter um negócio pequenino, sustentável, mais ou menos controlado, com muito menos risco, não tem mal nenhum, mas nós não somos os investidores certos. E às vezes há essa expectativa errada. Do vosso lado, enquanto investidores, nós então saltámos para uma mudança importante na tua vida, que foi o facto de tu teres saído operacionalmente da Talkdesk e teres decidido, depois de um período de pausa, teres decidido iniciar um percurso, o que também acontece com vários empreendedores na área tecnológica, como investidora. Sim. Se calhar, para contextualizar isto um bocadinho, porquê é que decidiste sair? O que é que fizeste entretanto? E porquê é que decidiste regressar como investidora? Eu na minha vida planeei pouco, ou seja, não é? Os movimentos de transição foram genericamente pouco planeados, portanto a minha saída da Talkdesk obviamente que foi planeada com algum cuidado, mas portanto foi numa altura em que eu estava absolutamente desgastada e portanto eu precisava claramente de uma pausa. E quando uma pessoa faz uma coisa que funciona e olha para a frente e vê que aquela vida vai ter aquela vida durante a próxima década, era completamente impossível. E portanto eu tive que me afastar um bocadinho para conseguir rebalancear-me a mim própria, e isto foi um efeito secundário de eu ter começado uma startup com 23 anos, ter percebido que a oportunidade era incrível e portanto durante aquele período não fiz mais nada, foi trabalhar. Quantos anos é que isso durou? Isso durou 7 anos. Portanto, tinhas 30 6, 7 anos, quando sim. decidiste sair? Não, tinha um bocadinho anos. 6, talvez 6, sim.
em 2016. Estavas quase a fazer 30, ainda não Sim, tinhas sim. e decidiste sair. Mas, O que é que foste fazer? O que é que eu fui fazer? Portanto, uma das coisas que eu queria fazer e que eu não tinha tempo era a Singularity University. Portanto, fui fazer um programa de pensar um bocadinho o futuro, conseguir me distanciar do dia-a-dia e pensar como é que o mundo vai evoluir nos 10 anos seguintes. Quando fiz isso depois de uma viagem. É bom porque é disso que estamos hoje aqui a falar, portanto, perfeito. Pronto, ou seja, diverti-me imenso e fiz um exercício pessoal de perceber o que é que poderia ser o meu próximo passo. Não foi muito óbvio, não foi muito óbvio, mas a verdade é que eu comecei a passar mais e mais tempo com empreendedores portugueses que queriam escalar as empresas lá para fora, que eram altamente talentosos e que tinham esta ambição de construir um negócio de sucesso com alguma ligação a Portugal ou não. E, portanto, depois foi nessa sequência que surgiu o VC. Coisa que eu no início até não achava. Eu tive convites para ir para Londres e para ser investidora em Londres, mas eu não sentia genuinamente que isso fosse ter impacto, não é, em grande escala e que fosse adicionar muito ao ecossistema onde eu me encontrava. E, portanto, foi... Mas porquê é que tu achas que várias pessoas, uma vez que não foi apenas a Índico, que hoje, onde hoje estás, mas outras pessoas, porquê é que várias pessoas olharam para ti e pensaram esta miúda se calhar faz sentido vir trabalhar para o lado de quem está a avaliar investimento? É assim, hoje em dia o mundo do investimento também é um bocadinho competitivo e eu acho que os próprios fundadores revêem-se muito em ter um investidor que já passou por aquilo que eles estão a passar. E, portanto, aliás, a razão pela qual eu acho que a equipa da Índico é uma equipa incrível é porque nós temos os três experiências muito diferentes. Mais de gestão, estratégia, mais financeiro, mais legal, mais operacional e, portanto, eu percebo muito bem os desafios que pelos quais as startups estão a passar. E acho que por isso eu tenho uma ótima relação com os nossos fundadores. E é uma fonte natural de malta, vem ter comigo, vem ter connosco e pede-nos ajuda, porque percebe que nós temos essa experiência e que combinamos não só para ser investidor. E se calhar vale a pena eu explicar um bocadinho o que é o nosso negócio, não é? Quando uma empresa vem falar comigo, a empresa tem que perceber as regras do meu jogo, não é? Que são? As regras do meu jogo são, portanto, o meu objetivo é criar casos de sucesso de empresas tecnológicas. Eu invisto numa empresa, num estágio inicial, e o objetivo é que ela chegue a líder daquela categoria. Isto vai acontecer tipicamente, nós investimos de 250 a 300 mil euros até 5 milhões, já aconteceu, e ajudamos aquela empresa durante os 18 meses seguintes, é diferente de babysitting, que às vezes também é essa expectativa, ajudamos a empresa nos 18 meses seguintes a preparar-se para ter tudo no sítio, de forma a conseguir levantar uma ronda de investimento a seguir. Que é de quanto? Que pode ser de... O próximo intervalo de quê? Até aos 50 milhões? 100 pode milhões? ser 3 a 5 milhões, ou seja, depende. Se eu investir 500 mil euros a 1 milhão, a ronda seguinte se calhar vai ser de 3 a 5. Mais ou menos. E a etapa seguinte vai ser o quê? Até aos 50? 25, 30, Okay. Assim. Depois depende, ou seja, não é? A receita é mais ou menos esta, mas depende um bocadinho. E o que é que eu preciso de fazer durante estes 18 meses? Trabalhar com os empreendedores, não é? Dar-lhes a direção que eles devem seguir e otimizar para fazer uma série de testes em mercados competitivos, uma série de coisas, não é? Ter a casa arrumada, ter um reporting mínimo, contratar pessoas com valências que possam faltar, tudo isso. E depois eu preciso de ter uma rede de investidores internacionais que sejam muito melhores que eu a levar a empresa ao nível seguinte e sejam pessoas a quem eu possa ligar, porque é isto que nós fazemos, e dizer, olha, tenho aí uma startup incrível que está pronta para aquilo que tu procuras. E, portanto, os meus clientes são estes investidores internacionais. E muitas das vezes, quando as startups vêm ter comigo, não é, a startup não tem esta noção. Ou seja, quando é que eu tenho sucesso? Eu tenho sucesso quando eu consegui que a empresa estivesse preparada para levantar uma ronda subsequente de capital
e com esse capital continuar a escalar para a próxima fase. No fundo, vocês juntam 2 pontos. Juntam as startups que vão ter convosco e juntam uma rede de investidores a quem têm que convencer, depois de vocês estarem convencidos, que é um bom investimento. Sim, depois de nós estarmos convencidos e depois de estarmos 1 ano e meio a trabalhar com as empresas, não é? E depois, não é? É por isso que nós precisamos de equipas que sejam brilhantes a executar. Porque nesse time frame podem acontecer 2 coisas. Ou a empresa ficou sem dinheiro e não conseguiu provar aquilo que queria provar e depois o sonho de toda a gente é destruído. Não é só o meu. Já te aconteceu muitas vezes? Sim, isso é normal. Portanto, isso é normalíssimo. E estás mais resistente a isso? Ou seja, pergunto porque assim, é normal quando apoiamos um projeto, seja nós ou seja próximo, claro, que haja um investimento também emocional. Claro como é que se faz como é que se fica mais rijo para aguentar esses embates? Assim, temos que ser realistas. No final do dia temos que ser realistas. E nós próprios, o nosso modelo de investimento e o modelo de investimento de todas as empresas de capital de risco pressupõe isso. Faz parte do jogo. E, portanto, isto é um bocadinho um jogo binário. Há empreendedores que querem ter um negócio. Podem ter um negócio de 5 ou 6 pessoas que faz dinheiro, que é sustentável, é um negócio válido. Mas no nosso jogo, isto é binário. Ou funciona e consegues criar uma grande empresa, ou então, é como eu digo, vais crashar a alta velocidade. E não vai ser bonito. Já tiveste que dizer isso a alguém? Não vai dar? É assim, honestamente, eu tento, nas conversas com potenciais investimentos, eu sou o mais realista possível. E eu digo a muita gente, olha, faz este exercício a ti próprio, porque vocês estão a dedicar, ainda a semana passada estava com uma equipa super energética, super apaixonados pelo projeto, mas eu acho que eles não têm um negócio. E portanto, não é? Quando tu tens 2 fundadores a trabalhar arduamente, de dia e de noite, a dedicar tudo o que têm a um projeto, e tu não achas que eles vão a lado nenhum, eu sinto a responsabilidade de lhes dizer isso, não é? Ok, a energia que vocês têm é rara, mas então vão aplicá-la em alguma coisa, sejam realistas convosco próprios, façam umas continhas e percebam o que é que seria necessário para isto ser um negócio, que é uma coisa totalmente irrealista do meu ponto de vista. E o contrário, já te aconteceu, ou já vos aconteceu, o tal sentimento do fear of missing out, de se me está a escapar aqui alguma coisa, isto afinal é um grande negócio e eu estou a deixá-lo escapar entre os meus dedos. Claro que sim, ou seja, isso acontece e é normal que aconteça. E nas sociedades de investimento existe uma coisa que é o anti-portfólio. Portanto, o anti-portfólio são aquelas oportunidades que tu perdeste, algumas delas até tinhas oportunidade de ter feito, e fizeste a decisão errada de investimento. E isso é normal. E tu também tens que viver bem com isso. Comparando com o cidadão comum, é um bocadinho como não ter metido o Euromilhões? Não. Não, porque o Euromilhões é um jogo totalmente de... Mas pode-se perder grandes quantias também, ou seja... Mas as probabilidades, é assim, em VC as probabilidades são pequenas, mas no Euromilhões eu já fiz essa conta, é 0. Tipo 0. E portanto não é bem a mesma coisa, mas o mecanismo é semelhante. Pelo menos emocionalmente pode ser parecido. Não, acho que não pode. Não é? Não pode, não é? Porque... Nunca te aconteceu, para já. Não. Ou seja, teres uma coisa do género. Eu podia ter sido uma das fundadoras desta empresa que agora vale trilhões. Mas não percebi, deixei passar a oportunidade e, portanto, não vai voltar a acontecer. Esta não passa 2 vezes. Não. Acho que esses casos... acho que isso acontece, ou tem a probabilidade de acontecer. Há muitas empresas, não é? Como eu disse, nós já vimos 1.300. Há muitas empresas que chegam a uma fase de tu ou tens uma dúvida na equipa, ou tens uma dúvida no produto, ou tens uma dúvida no mercado, ou então fizeste trabalho de casa, porque obviamente nós temos que fazer muito trabalho de casa. E tivemos ali 1 ou 2 red flags, como nós chamamos, e aquilo não estamos ainda convencidos. E depois há outra coisa, que é a nossa pool de dinheiro não é infinita. Portanto, ainda há isso. Ou seja, eu acho que isso tem que fazer escolhas, não é? Eu não posso de repente investir em todas as startups
que eu acho que são interessantes e que vão ser casos de sucesso. Pá, não é? Eu tenho uma pool de dinheiro limitada, eu tenho que construir um portfólio, pronto, não posso fazer todos os investimentos que me apetece. E, portanto, também há essa gestão. Uma das coisas que aborrece vários projetos de startups é ouvirem muitas vezes os investidores dizer que dinheiro até há, não há bons projetos. Eu não percebo porque é que isso aborrece as pessoas, porque a mim aborrece, isso é... Mas é verdade, há dinheiro e não há bons projetos em Portugal. Eu acho que há dinheiro e há bons projetos. E tem dificuldade em encontrar-se. Não tem dificuldade em encontrar-se, mas normalmente as pessoas que se queixam são as pessoas que se calhar não são as dos bons projetos, porque é mais fácil. Portanto, o que tu estás a dizer é que um bom projeto há dinheiro. Para um bom projeto há dinheiro. Honestamente. E se não houver aqui, há em Berlim, ou há em Londres, ou há nos Estados Unidos. Depois há outra coisa, que é os primeiros 50, 100 mil euros são difíceis de encontrar. Nos Estados Unidos, também relacionado um bocadinho com o facto de as pessoas ganham melhor, as pessoas conseguem estar numa startup a trabalhar 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, conseguem poupar para viver 6 ou 7 meses ou 1 ano sem salário. Em Portugal, isso é um bocadinho irrealista. Se tu não tiveres essa disponibilidade financeira, tens os family and friends and fools. Pá, alguém que diz, olha, sim, eu acredito em ti, qualquer coisa. Ou tens o teu ex-chefe, ou tens o teu amigo que é fundador da startup e pode investir. Portanto, tens um ecossistema que os primeiros 50, 100 mil euros, 200 mil euros são relativamente mais fáceis de conseguir do que aqui. E isso é um problema. Mas uma pergunta, em equipas muito qualificadas, na área tecnológica, na área científica, isso é o padrão, 50 mil euros dá para quê? Ou seja, quantos salários é que tu pagas e quanto tempo é que tu aguentas uma equipa? Se tiver que fazer prova de conceito, para imaginar que há investigação ou que há um desenvolvimento que pode atrasar e que vai demorar 12 meses, 18 meses. O que é que se paga com 50 mil euros, assumindo que essas pessoas são qualificadas e, portanto, têm propostas no mercado muito aliciantes, provavelmente a ganhar bastante mais? Sim. É assim, com 50 mil euros tu não pagas muita coisa, honestamente. Mas 50 mil euros para os fundadores que estão altamente determinados, que querem explorar um negócio, que têm uma vantagem num determinado mercado, e eu acredito que as equipas fundadoras têm que ter as capacidades técnicas para provar o produto, 50 mil euros dá para fazer essa prova de conceito. E, portanto, eu com 50 mil euros consigo pagar as contas, arranjar um espaço de escritório, viver, não é, tipo, no vermelho, mas consigo o suficiente para fazer essa prova de conceito. Portanto, é basicamente aquele período em que assumes que é o período do sacrifício. É o período do sacrifício. Não, o período do sacrifício é mais que isso. Mas esse é o primeiro período do sacrifício. Ok. Depois, a partir daí, o percurso normal será, se correr bem, se a prova de conceito funcionar, então conseguir passar para um patamar seguinte em termos de investimento. Sim. Daquilo que tu conheces do mercado português. Esse processo tem sido fácil para os bons projetos? Não é, não, mas nunca é. Ou seja, mesmo no mercado norte-americano não é fácil. E, portanto, não é fácil. Não é fácil porquê? Porque eu preciso ter esta tração inicial de mercado, eu preciso ter investidores, e essa é outra coisa. Portanto, o capital disponível em Portugal para o early stage é pouco. Por exemplo, mesmo no nosso caso, nós vemos muitos projetos em que não podemos investir e às vezes estão numa fase um bocadinho ainda inicial, e nós reconhecemos que às vezes não somos os investidores certos para aquela fase. Se calhar o certo seria Business Angels, mas o ecossistema de Business Angels em Portugal também é muito diferente dos Estados Unidos. Não há tantos Business Angels como eu gostaria a investir nesse early stage. E, portanto, é um bocadinho o ovo e a galinha. Mas os bons projetos que conseguem alguma atração no mercado e que estão a resolver um problema muito bem, consegue-se. E se os fundadores não tiverem a energia e a resiliência para encontrar a forma, então se calhar também não é um sinal incrível. O fundador tem que ser a pessoa capaz de convencer investidores a dar dinheiro, convencer pessoas a juntarem-se à equipa. Este é o papel do fundador. E, portanto, esses são aqueles que nós, os resilientes, são aqueles que vocês procuram. Sim. Mudando de assunto e entrando aqui na reta final, o mundo das tecnológicas e sobretudo o mundo da engenharia é ainda bastante um mundo de homens. No entanto, em Portugal, e se calhar isto que eu vou dizer não é sequer um bom sinal, nós já conseguimos identificar uma série de empresas, de startups, que
tem mulheres à frente, tu claramente és um dos casos. Isto significa que também aqui se está a sentir que o mercado está finalmente a caminhar para uma igualdade, ou são apenas aqueles casos, aqueles exemplos bons que gostamos de usar para dizer, afinal de contas, já há aqui uma mudança? Não, é assim, eu acho que essa mudança, o que nós vemos hoje em dia no panorama também é o reflexo do funil que a educação nos dá. Ou seja, se eu hoje em dia for ao técnico, já tenho mais mulheres do que tinha quando eu estive no técnico. E, portanto, isso é muito positivo, mas o rácio não é o mesmo. E, portanto, isto é um problema que vai demorar anos a ser resolvido. Muitos anos, não é? Por muito que nós... e há uma série de incentivos e toda a gente está atento ao problema e há um esforço muito visível de tentar contratar mais mulheres engenheiras, tudo isso. Mas a verdade é que a pool de talento disponível é muito inferior ao caso dos homens. Isso tem a ver com o facto de as universidades não formam suficiente. Porque, de repente, se calhar durante a infância e a adolescência, as pessoas foram moldadas para achar que aquilo era um trabalho um bocadinho mais masculino. E, portanto, o problema é um problema que se resolve em 20 anos. E tu acreditas que em 20 anos se vai resolver? Eu não acredito que em 20 anos vai resolver, porque para se resolver em 20 anos eu já tinha que estar a ver a nossa sociedade a ser um bocadinho menos biased em relação ao papel da mulher e do homem na sociedade, e isso claramente não acontece, apesar dos esforços. Nós, muito intuitivamente, tratamos as meninas diferentes dos meninos. E enquanto esse bias não desaparecer, nós não vamos ter igualdade depois no mundo do trabalho e em tecnologia. Tu achas que, com os dados todos de rankings a mostrar que, de facto, as raparigas têm ótimos resultados em matemáticas e em ciências, que são base para, neste caso, a engenharia, achas que há algures no percurso elas sentem este não é um lugar para mim? É porque me parece estranho, ou seja, atendendo aos dados que são objetivos, que é como é que raparigas e rapazes, quais são as notas que têm quando fazem o seu percurso escolar até chegar à universidade, não há essa diferença. Aliás, se houver, até está a favorecer o sexo feminino e não o sexo masculino. Portanto, o que é que acontece ali algures entre o ir para a faculdade, a escolha do curso e depois, obviamente, o reflexo quando se sai, quando se vai fazer, quando se decide ter o próprio negócio? Eu acho que voltamos um bocadinho aos role models. Quando nós olhamos à nossa volta, nós quando escolhemos, na minha altura, não é? Quando uma pessoa escolhia o curso, pensava um bocadinho como é que eu quero ser na minha carreira. E somos muito influenciados pelo tipo de pessoas que vemos à nossa volta. E o facto de haver poucas mulheres, obviamente que depois influencia a escolha dos cursos. Claro. Infelizmente é assim. São poucas as pessoas que arriscam e dizem eu vou testar aqui um curso completamente aleatório. A boa notícia é que também com a democratização da tecnologia, estes role models já passaram a existir para além do meu bairro, ou da minha família, ou do círculo de amigos meu e dos meus pais e ainda mais assim próximo. Está a pensar nas grandes tecnológicas, aquelas que todos conhecemos, Facebook, Google, Amazon, Apple, estamos sempre a falar de homens. Continuamos a falar de homens. Apesar de haver... muitas mulheres no processo. Há muitas mulheres em posições de liderança, acho que cada vez há mais, e mesmo em Portugal, né, temos ótimos exemplos, temos uma série de multinacionais com mulheres à frente. Acho que a mudança é muito positiva e tenho a certeza que o facto de estar toda a gente mais atenta a esta desigualdade está a melhorar um bocadinho. Mas, ainda assim, por muito que nós estejamos alertas e queiramos melhorar, o problema não há mulheres suficientes, não é? Se eu quiser contratar engenheiras mulheres para uma determinada posição, é muito difícil. Elas existem, mas é difícil. E, portanto, eu acho que temos que voltar atrás. Temos que criar mais exemplos que inspirem as pessoas mais novas a seguir carreiras tecnológicas. E pronto, isso é um processo que demora tempo, mas é um caminho que nós estamos a fazer. Agora, se resolve em 20 anos, honestamente, acho difícil, por tudo isto que eu disse. Porque se eu for olhar para as primárias, para as secundárias e afins, hoje em dia os miúdos o que eles querem ser, os role models são os youtubers. Porque de repente, não é?
Eu passei de olhar para o círculo à minha volta para passar a olhar para a internet. Pronto, não é? E os meus role models são os youtubers e por isso eu quero ser youtuber. Mais uma coisa que parece sexy e não dar trabalho nenhum. Essa mesmo não dar trabalho nenhum. Contrariamente àquilo que estávamos a falar. Bom, para concluir, e ainda só para fechar este tema, parece que do lado do investimento também há um problema, porque os números dizem que o dinheiro que é canalizado para equipas de projetos de startups que sejam todas elas, ou que a equipa inteira seja constituída por mulheres, é mesmo uma minoria. São 2,9% de acordo com dados, pelo menos revelados sobre o mercado americano no ano passado, o que significa que os investidores também têm esse preconceito, ou seja, uma equipa só de homens não levanta questões, uma equipa só de mulheres levanta questões. Porquê? Acho que não existe esse preconceito. Aliás, hoje em dia até existe uma discriminação positiva. Então porquê que só existe este dinheiro? De novo, eu acho que é um problema de funil. Porque não há tantas mulheres. Eu, se comparar o número de mulheres que vêm ter connosco com o número de homens, é tipo... nem dá para comparar. E, portanto, mulheres, venham ter comigo. Não há nenhum preconceito em relação às mulheres. Aliás, eu acabo por investir muito mais tempo a falar com startups de mulheres e a ajudá-las com o tempo que dedico, porque eu acho que isso é uma questão importante, mas, de novo, é um problema de funil. Não é? Há tantos projetos maus de mulheres como de homens, mas há muito, sim. não é? Probabilidade é igual, idêntica. não é? É igual. Mas a verdade é que há muito mais homens, se calhar, a arriscar do que mulheres. Portanto, eu acho que as mulheres têm que arriscar mais, acho que têm que se rodear de homens que as suportem. Claramente, esse muitas das vezes é o problema. E, portanto, têm que também se chegar à frente. E quando chegam à frente com bons projetos, os investidores não têm um bias. Genericamente falando, obviamente que haverá casos, histórias tristes, histórias más, existe. Existe nos outros sítios também. Existe a em todos os política sítios. também existe. Existe em todos os As sítios. empresas tradicionais também existe, portanto é um problema genérico. Estou a perguntar, no caso das startups, se calhar temos a expectativa que sejam mais audazes a resolver esse problema, precisamente por também serem, do ponto de vista até de faixa etária, mais jovens e de terem entrado também já no mercado num mundo um bocadinho diferente daquele que as empresas mais antigas encontraram, não é? Sim. Sim, eu acho que é um problema de funil e é um problema que está a melhorar. Portanto, venham mais projetos de mulheres ter comigo. Para concluir, esta década que passou, e que foi a década em que tu começaste a trabalhar, terminaste o teu curso, fizeste a tua empresa, mudaste de vida, foi também para, pelo menos Portugal, como já falámos, uma época de grande mudança na forma como as pessoas procuram emprego, fazem empresas, até escolhem o sítio onde vão viver. Tornou-se mais fácil pensar numa empresa e num emprego um bocadinho onde tiver que ser, independentemente da base onde se tem a sua casa e a sua família. Todo este movimento, que agora, até aqui, tem sido uma história mais bonita do que feia, porque é uma boa história, é uma história em que Portugal também resolveu parte da sua crise económica, porque também apostou em novas empresas, ou os portugueses apostaram em novas empresas que ajudaram a resolver a crise económica. Acho que esta é a formulação certa. Isto agora, como é que continua esta história na tua perspectiva? Ou seja, quando tu olhas para os próximos 10 anos, como é que tu vês este mercado de startups e como é que tu vês este entusiasmo que até aqui existiu ou que existe com as startups a crescer no tempo ou não crescer e a mudar para outra coisa qualquer? É assim, nós vamos passar, se tudo correr bem, nós passamos de ser um ecossistema um bocadinho amador e como eu costumo dizer, tipo, best effort é o melhor esforço. Portanto, nós temos feito aquilo que nos é possível com os recursos que temos. Estamos agora a passar para um ecossistema um bocadinho mais maduro, ou seja, primeiro vamos ter startups que vão falhar. Já tivemos alguns. Já tivemos, mas se calhar vamos ter histórias um bocadinho mais drásticas e dramáticas do que aquelas que tivemos na última década. Por outro lado, coisas boas, estas maiores histórias de sucesso, se calhar vamos ter muito talento a sair e a ser reciclado e a começar as suas próprias empresas, vamos ter muito mais dinheiro disponível no mercado. Foi assim que se fez o ecossistema de Silicon Valley, não é? Que é, os fundadores fazem dinheiro, dão dinheiro de volta ao ecossistema para as pessoas investirem em novas empresas e, portanto, há aqui um ciclo positivo no ecossistema. Portanto, acho que nós ainda não tivemos um ciclo destes completo.
Acho que na próxima década vamos ver esse ciclo completar e vai ser extremamente benéfico para o ecossistema. Por outro lado, Portugal está-se a tornar altamente competitivo. Não só porque, de repente, estas empresas são bem financiadas por investidores internacionais que colocam muito dinheiro no ecossistema e quando eu quero andar rápido e tenho dinheiro, tipo, eu vou e pago, e no dia em que eu não tenho engenheiros eu subo os salários, e isso depois causa alguma distorção em alguns setores. Outra das coisas é nós, e um bocadinho de estratégia também do governo, houve uma atração massiva de empresas multinacionais e empresas de fora que vieram estabelecer os seus escritórios em Portugal e isso trouxe muito talento muito qualificado, que obviamente está a trabalhar com talento local e há aqui uma dinâmica de formação das pessoas e de aprendizagem de como é que este mundo tecnológico funciona, que é incrivelmente benéfica para toda a gente, mas essas pessoas vieram também recrutar talento local, pagar-lhes muito bem e, portanto, esse talento não está disponível para as outras empresas, não está disponível para as PMEs, não está disponível para fazer esta transição digital e a transformação digital de que o setor, não é? o país precisa. Como é que isso se resolve? Precisamos de formar mais pessoas, precisamos de ter uma economia muito mais sólida, capaz de investir à sério em soluções tecnológicas. E, portanto, nem tudo, estas forças são forças um bocadinho opostas às vezes. Eu conheço departamentos de multinacionais e departamentos do Estado que de repente ficaram sem os recursos do IT porque foram roubados por startups internacionais que foram atraídas para cá. E nós temos que estar preparados para lidar com isto. Obviamente, a parte boa é que os salários aumentaram significativamente nos últimos anos. E, portanto, toda a gente está muito contente. Obviamente que eles criam menos startups, porquê, não é? Então, eu agora sou bem pago, eu tenho aqui uma vidinha de luxo, porque é que eu hei de criar a minha startup e submeter-me a esse sacrifício? Mas eu acho que este são desafios para a próxima década que se calhar ainda nem toda a gente percebe muito bem o impacto, mas que já existe. Achas que os miúdos que estão a entrar agora na faculdade, seja na tua, no técnico, seja noutras, continuam ou vão continuar a pensar daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, que se calhar eu quero antes ter uma startup do que ir trabalhar para uma grande empresa? Acho que depende um bocadinho, não é? 7 anos, as coisas mudam tão rápido que não sei muito bem o que é que... Mas achas que vai continuar a ser sexy? Mas acho que sim, mas não é uma questão de ser sexy. Eu acho que é uma questão também de perceber que é um caminho possível e perceber que é uma aventura de crescimento pessoal incrível. E há pessoas que naturalmente, tendo exemplos à sua volta de pessoas que fizeram isso, sentem-se atraídas por essa forma de fazer as coisas. Por outro lado, não são só os miúdos que saem da faculdade que criam startups. Aliás, há vários estudos que dizem que os fundadores mais bem-sucedidos começam empresas mais ou menos ali na casa dos 40. E, portanto, há regras, há exceções, há um bocadinho de tudo. Acho que é um equilíbrio. E acho que Portugal nos últimos anos acordou para esta forma de fazer as coisas, que não era muito difundida e hoje em dia já é. Uma última pergunta, que foi uma coisa que há bocado deixei pendurada na tua resposta. Quem é o teu role model? Quem é o meu role model? Honestamente, não sei muito bem, ou seja, não tenho assim um nome que eu inspiro-me muito com coisas pequeninas do dia-a-dia, inspiro-me com a família, inspiro-me com os amigos, inspiro-me com conversas que me ensinaram alguma coisa, inspiro-me com as pessoas com quem trabalho, portanto não tenho assim um guru que seja a minha grande inspiração, mas bebo muita inspiração de coisas muito pequenas e acho que aí é que está a magia. Obrigada, Cristina. Obrigada. Foi muito bom falar contigo.